Desejo aos amados irmãos e ouvintes a paz de Yahushua, o Messias. Resolvi gravar esse vídeo para dar continuidade a um assunto que eu abordei em outros vídeos falando sobre a vinda do Salvador, a qual está descrita no livro de Mateus, Lucas. Folheando as escrituras, eu consegui encontrar aqui no capítulo 21 de Lucas um texto que corrobora fielmente com o ponto de vista que eu coloquei nos vídeos passados. O autor Lucas, ele dá mais detalhes sobre a questão do profeta Yahushua, se referindo à destruição do templo no ano 70 DC, a qual muitas pessoas relacionam esse fato pensando que está relacionado à tribulação, à grande tribulação, como muitos têm associado esse texto. Mas se nós analisarmos no entendimento do Espírito do Pai, nós vamos perceber que o Salvador, Yahushua, ele estava se referindo justamente à destruição do templo que se deu no ano 70 DC da nossa era, por intermédio do general Tito, quando invadiu Jerusalém e Al-Rushlaim e destruiu o templo, dizimando milhares e milhares de judeus. Quem quiser observar, analisar, estudar nos anais da história o que estou a mencionar, pode consultar no Google ou por intermédio de livros históricos, por intermédio dos escritos dos livros de Joséfo, um historiador judeu que foi contemporâneo da época. E eu vou dar início aqui no capítulo 21, os amados atentem para os detalhes que o profeta Yahushua ele dá em relação ao que estou a expor sobre a questão da destruição do templo no ano 70 DC. E o fato verídico do que a Escritura quer nos passar está na questão quando ele diz que não se passará essa geração sem que tudo isso aconteça, que está no verso 32, Lucas 21 e o verso 32, quando diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Sendo ele profeta, como está escrito no final aqui, na passagem a um dos discípulos, no caminho de Emaús, estão a conversar com o Salvador. Os discípulos, com um diálogo, quando Yahushua aparecem a eles, e eles vão por intermédio do caminho dialogando sobre as questões que aconteceram em Jerusalém, dos fatos passados. Ele diz: aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Yahushua se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Yahushua: quem é isso? Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos.
Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Iaúrcio, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Iauro e de todo o povo. Percebam, amados irmãos, a consciência que os discípulos tinham que Iaúrcio era profeta. E sendo ele profeta, profetizou os fatos que iria acontecer no ano 70 DC, que está relacionado à destruição do templo de Jerusalém, a qual muitos teólogos e líderes religiosos tentam expor, interpretando erroneamente a Escritura, querendo colocar que esse período é o período da grande tribulação, quando na verdade só está relacionado ao ano 70 DC de nossa era. Somente isso. Como eu já abordei nesse vídeo, o próprio Yahushua disse que não passará essa geração sem que isso aconteça. O que quer dizer isso? O que quer dizer que pessoas que estavam escutando naquele momento a palavra dita por Yahushua, elas estariam vivas no momento que Jerusalém fosse sitiada pelo exército romano, sitiada, destruída. Por isso que no início desse mesmo capítulo, meus amados, que nós vamos ler e abordar, ele se refere ao templo. Os discípulos, admirados com a construção do templo, mostram ao Salvador o mesmo. E o próprio Salvador, ele diz: vamos ler capítulo 21 e os irmãos vão perceber o que eu estou querendo expor. O 21, iniciando do versículo 5. Falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádivas. Então disse Yahushua: Vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perceba a profecia que o Salvador ele relata nesse escrito. Chegarão dias que desse templo não restará pedra sobre pedra que não seja derribada. Referindo-se à destruição do templo no ano 70 DC, por intermédio do general Tito, que destruiu a cidade de Jerusalém e, consequentemente, também o templo, matando milhares e milhares de judeus que haviam se rebelado contra o Império Romano. E nessa mesma passagem, ele adverte aos seus seguidores a não seguir esses ungidos, supostos ungidos que apareceriam dizendo que era o Messias. Pois o Messias não está relacionado a nada físico nem material relacionado a esse mundo.
tudo engloba um plano espiritual e superior a esse que nós vivemos. Por isso que ele diz: acautelai-vos com os falsos ungidos, dizendo que sou eu. E eles ficaram de sobreaviso pelo próprio Salvador. E quando viram que Jerusalém estava sendo sitiada, eles se mandaram para as montanhas. Vamos ler todo esse capítulo e os irmãos se apeguem aos detalhes. Os irmãos e os amados ouvintes se apeguem ao detalhe e perceba que nós estamos sendo enganados há muitos e muitos anos por esse sistema e pela falta de interesse de ler realmente o que a Escritura ela quer nos passar. Porque todo o tempo, meus amados, está aqui escrito, embora muitos textos, embora as Escrituras tenham sido adulterada e blasfemada pelo sistema que domina tudo, porém nós conseguimos ler na Escritura na íntegra, por intermédio do Espírito do Pai, que nos revela todas as coisas e nos ensina. Vamos ler. Falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Yahushua: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Perceba que os discípulos perguntam, é uma pergunta relacionada quando se sucederá a destruição do templo. Essa é a pergunta que os discípulos fazem a Yahushua. Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora. Não o sigais. Porque, meus amados, muitos revolucionários, se dizendo que era o ungido a qual as Escrituras se revelavam, que um dia chegaria para libertar Israel, a qual está nos profetas, que um dia da descendência de Davi surgiria um que iria livrar Israel de toda a opressão. Porém, meus amados, as Escrituras, os profetas falavam de coisas espirituais e não físicas. Porém, o povo entendeu que era físico. Os irmãos, por intermédio da leitura dos evangelhos, podem perceber esse detalhe. Quando o Salvador ele falava que iria dar do seu corpo para que eles comessem, eles diziam: como podes tu dar de comer a tua carne? Só que o Salvador se falava das coisas espirituais, ou seja, do sacrifício que ele iria realizar no madeiro. Quando ele falava: destrói esse templo e em 3 dias o reconstruirei, os sacerdotes entenderam que era o templo de Herodes. Mas a Escritura revela que ele falava de si mesmo.
ele falava que após a sua morte, ele iria ressuscitar no terceiro dia, se tratando de coisas espirituais. Porém, as pessoas da época, por não entender as escrituras, só entendiam as coisas físicas. Outro exemplo clássico está relacionado a Nicodemos. Quando o Salvador conversava com ele sobre o que era espiritual, ele entendia o que era carnal. Pode, porventura, o homem já velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer segunda vez, novamente? Percebam que o Salvador sempre fala sobre o que é espiritual. Porém, meus amados, isso é como se fosse uma parábola para os ouvintes que não têm o entendimento do Espírito do Criador. A realidade é essa. Eles ouvem, mas não entendem. Por que está escrito? Eu vou mostrar uma das razões o porquê que eles não entendem. O apóstolo Paulo, tanto o próprio Salvador, citando o livro de Isaías, ele nos revela o motivo, o porquê que as pessoas são incrédulas. Porque não está só restrito aos judeus daquela época, os israelitas daquela época. Também vigora em nossos tempos, em nossos dias. Havendo-lhe ele marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Yahweh, procurando persuadi-los a respeito de Yahushua, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos, pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito do Criador a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Yahweh foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Porém, meus amados, se nós percebermos, não foram todos os gentios que compreenderam, assim como os judeus não compreenderam. Alguns judeus compreenderam, outros, porém, não compreenderam para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Essa referência dessa profecia se encontra em Isaías capítulo 6, o versículo 9 e o 10, como referência para que os irmãos com mais facilidade encontrem, mas leiam todo o conteúdo do livro de Isaías para entender o que o profeta ele quer nos transmitir. Temos também como referência para que os irmãos leiam capítulo 13,
13 de Mateus 14 e 15. Capítulo 13, verso 14 e verso 15. Percebam a unidade do Espírito, a qual falou por intermédio do Filho e falou por intermédio dos apóstolos, por intermédio de Mateus, de Lucas, e Mateus, o próprio Salvador, se dirigindo aos judeus que não creram, ele diz: 13, eu vou começar do 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Perceba o detalhe, meu irmão, é muito forte. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam salvos por mim. Se os irmãos forem ver em todas essas passagens que tem como referência o capítulo 6 de Isaías, vamos ler em Isaías a fonte em que se inspira os apóstolos e a qual relata também o próprio Salvador, referindo ao capítulo 6 de Isaías, quando diz: Isaías no capítulo 6 diz: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vedes, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endureceu-lhe os ouvidos e fechá-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se convertam e sejam salvos. São as mesmas passagens. E perceba que o profeta diz: endureceu-lhe, como que se por intermédio de um agente isso acontece. E quem é esse agente? O próprio Yahweh. Se os irmãos for ler todo o capítulo e todas as passagens referentes a esse contexto, perceberá o que eu estou tentando explicar. Vou ler agora no livro de João a mesma passagem. Estou mostrando esses textos para que os irmãos leiam e cheguem a um determinado
entendimento por intermédio não das minhas palavras, mas por intermédio das Escrituras. João 12 e o verso 37. Eu quero deixar claro aos amados irmãos que eu dou esses capítulos, versículos, somente para que os irmãos encontrem com mais facilidade, simplesmente por referência, mas eu instigo, eu peço aos amados irmãos que leiam todo o livro linearmente, passo a passo, para entender o que os escritores querem nos proporcionar por intermédio do Espírito do Criador. Não fique relacionado a capítulos e versículos, porque capítulos e versículos foram colocados nas Escrituras pelo próprio homem, querendo aperfeiçoar o que o Criador já fez perfeito, que é a sua palavra. Simplesmente eles colocaram esses capítulos e versículos para induzir o homem ao erro. Eu vou fazer um vídeo para que vocês entendam quando é que eles querem nos induzir ao erro relativo a capítulos e versículos. E vocês entenderão o que eu estou tentando expor. E epígrafe. Então não fique presos a capítulos e versículos, mas entendam que eu somente os dou para que vocês encontrem com mais facilidade, mas que leiam todo o livro ou a epístola para entender o que ele quer nos passar. João 12, 37. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: E algo, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Criador? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Yahweh. Aí o motivo por que eles não conseguiram entender e o porquê que essas pessoas não conseguem entender o que as Escrituras, mediante o Espírito do Criador, quer nos passar. É porque, irmãos, o coração desse povo foi endurecido, os ouvidos e também os olhos não conseguem perceber a mensagem do Evangelho. O próprio Salvador, ele relata aqui no capítulo 10 o motivo e a razão do porquê que eles não conseguem entender, tanto judeus como gentios do nosso próprio tempo, e resistem ao Espírito do Criador. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, e Augusto a passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o ungido, dize-o francamente. Respondeu-lhe Augusto: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam
a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Está aí o motivo, a razão, o porquê que eles não creem. Porque eles não são das ovelhas de Yahweh. Não pertencem às ovelhas de Yahweh. Está escrito também nesse mesmo livro: aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e de modo algum lançarei fora. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Você percebe no texto, pelas palavras do próprio Salvador, a segurança que ele nos passa nesse texto, quando diz que nós, que nascemos por intermédio do Espírito do Criador, de maneira alguma podemos nos perder, podemos perder a salvação. Essa é a segurança que o próprio Salvador ele nos dá, porque é Ele quem cuida de nós. É Ele quem cuida das suas ovelhas. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você crê nisso? Infelizmente, meus amados, em nossos dias o sistema ensina o contrário do que a Escritura quer nos transmitir, quer nos passar, por intermédio dos profetas e dos apóstolos. Perceba a segurança, a certeza dita pelo próprio Salvador. Não foi A, nem B, nem C que falou isso. Perceba no texto que eu expressei, que está no capítulo 10 de João, o que o próprio Salvador ele nos transmite por intermédio da sua palavra. E tenhamos confiança na sua palavra. Não sejamos como o sistema religioso que não tem certeza de sua salvação, porque não crê de fato no Criador dos céus e da terra. Porque uma mentira, meus amados, nunca suscitará uma verdade. E nem de uma verdade pode proceder uma mentira. Porque se de fato eles entendessem as Escrituras, nunca que eles abririam a boca e diriam que a qualquer momento, por algum motivo, pode-se perder a salvação. Porque eu particularmente acredito no que está escrito. E você? Voltando para o livro de Mateus, ao assunto em pauta, perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou. E também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo.
mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Perceba o detalhe aqui no 12, irmão. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Antes de tudo isso que ele relata nesses escritos, nessa passagem, convém que ele se apresente às autoridades para dar testemunho sobre a respeito do nome de Yahushua, o Messias. Isso acontece cabalmente se os irmãos lerem todo o livro de Atos dos Apóstolos. Quando Pedro e João, ao entrar no templo e anunciar as boas novas em um nome de Yahushua, quando por meio desse nome curou um paralítico que estava à porta do templo Formosa, a qual nesse mesmo local quase 5.000 almas foram libertas do sistema que os oprimia. Eles conheceram a verdade e foram libertos, primeiramente, da escravidão do pecado, ou seja, passaram da morte espiritual para a vida, e em segundo foram libertos do sistema que escraviza o homem, que se chama religião. Foram os primeiros a ser levados perante a autoridade no Sinédrio. Consequentemente, Tiago, que foi decapitado por um rei. Está no livro de Atos. Leia o livro de Atos, que essas informações estão contidas todas no livro de Atos dos Apóstolos. E por último, nada mais e não menos importante, nosso amado irmão Shaul Paulo, que foi parar em Roma por amor do Evangelho, porque convinha que ele desse testemunho desse Evangelho, a qual o Salvador o outorgou segundo a sua vontade, benevolência e beneplácito. Cumprindo-se assim o que o profeta Yahushua está se referindo quando diz: antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Porventura isso não aconteceu no Velho Testamento? Ou no Velho Testamento, no livro de Atos? Leiam todo o livro de Atos que vocês vão ver o que eu estou a expor. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não podeis resistir nem contradizer todos quanto se vos opuserem. Cumpriu-se em Estevão essa profecia. Estevão, que possuía o Espírito do Criador, era tão poderoso na Escritura que, não tendo como
o contradizer, contrataram homens malignos para levantar falso testemunho contra Estevão, até que chegaram ao ponto de os assassinarem. Depois dele expor as verdades mediante o Espírito do Criador, não podendo o resistir nem o contradizer, simplesmente, meus amados, é o que eles fazem contra nós. Tiram nossas vidas. Porém, alegremo-nos por tudo isso, porque grande é o nosso galardão. Quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Repete-se então o fato ocorrido com Abel. O fato ocorrido com Abel, meus amados, sempre será sombra da realidade dos filhos do maligno perseguindo os descendentes de Abraão, segundo a fé. Depois vou fazer um vídeo relatando sobre essa questão, como já prometi em outro vídeo, de abordar esse tema, um tema bastante complexo, mas bastante enriquecedor para o nosso conhecimento e entendimento. E sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis vossa alma. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que perder a sua vida por amor da minha palavra, por amor ao meu nome. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo à sua devastação. Novamente se corrobora o que eu estou tentando expor por intermédio desse capítulo e por intermédio de outros vídeos que eu abordei, que, sendo Yahushua profeta, profetizou muito antes de acontecer a destruição de Jerusalém no ano 70 DC por intermédio do general Tito. E agora ele está advertindo aos ouvintes que quando eles verem Jerusalém sendo sitiada, ou seja, vendo Yahushua Alaim sendo sitiada pelos exércitos dos romanos, eles fujam. E eles ficaram de sobreaviso, e foi justamente o que aconteceu. Existem vários livros de historiadores contemporâneos da época que relatam sobre esses assuntos. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se complete, e Yahushua Alaim será pisada por eles. Bastante revelador esse texto, não? Muitos, por não entender que o Pai
além de ser amor, ele é justiça e julga cada um de nós segundo nossas obras e dá a cada um de nós a paga devido aos nossos pecados. E por esse motivo, muitos que não entendem que o Criador dos céus e da terra, o que é poderoso, ele nos suscita esse mal simplesmente por causa da ofensa que nossos pais cometeram no Jardim do Éden. Suscitando tudo isso que hoje se vê, suscitando tudo isso que está dentro dos anais da história. De acordo com o comportamento do gênero humano, é que suscita no pai o castigo. Entendendo que o problema não está no pai, o problema está na criatura que ele criou perfeito e que se enveredou por caminhos, dando ouvidos à astúcia de Rassatã e não deu crédito à voz do Criador quando disse: de toda árvore do conhecimento podereis comer, exceto de toda árvore do jardim podereis comer, exceto a do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres certamente morrerás. O Pai, sendo soberano e sendo onisciente, ou seja, aquele que sabe todas as coisas, sabia o mal que viria sobre a humanidade decorrente dessa desobediência. Por isso que ele avisou, para que eles não comessem dessa árvore do conhecimento, porque consequências gravíssimas viria sobre a humanidade. E ele deu total liberdade ao homem para escolher, porque tinha feito o homem perfeito e com condições de rejeitar a investida da serpente, que é o diabo, Rassatã, quando colocou dúvida na cabeça do homem por intermédio da mulher que foi enganada e deu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ao homem, e ele também comeu, trazendo assim todo esse mal para a humanidade. Tudo que houve, que está nos anais da história sobre a perversidade do homem, tudo isso é consequência da desobediência. O Criador, ele suscita o mal por causa da transgressão do homem. Transgressão essa adquirida no Jardim do Éden, por intermédio da desobediência da palavra do Criador. Eu já abordei isso em outros vídeos, que tem por título Entendendo Gênesis, que vai do capítulo 1 ao 11º, e também já abordei em entendendo as consequências da desobediência. Quem não viu, veja esses vídeos em meu canal no YouTube ou no YouTube. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Contra que povo? Contra que povo ele está se referindo nesta ocasião? Porventura não são aos judeus?
Porventura não são a consequência do que eles próprios pronunciaram por sua boca neste mesmo livro de Lucas? Tentando encontrar aqui o texto para mostrar os irmãos a consequência, o motivo por que esse povo foi castigado severamente pelo Criador dos céus e da terra. E o Salvador, sendo ele profeta, pronunciou muito antes, muitos anos antes de tudo isso acontecer. Essa é a verdadeira interpretação. Eu disse que estava escrito em Lucas, mas está escrito em Mateus, no capítulo 27, e iniciando do verso 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado e ao Rúshua, entregou-o para ser pendurado no madeiro. Então, meus amados, cumpriu-se o que eles próprios desejaram que se cumprisse. Caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue desse justo. No livro de Lucas, no capítulo 22 e o verso 39, diz: E saindo foi como de costume para os montes das oliveiras, e os discípulos... Não é esse não. Não, esse é o 23 e 27. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Elrúshua, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesma e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Se referindo ao que iria acontecer no ano 70 DC de nossa era, com a destruição de Jerusalém por intermédio do general Tito. Grande foi o morticínio que muitas que eram estéreis agradeceram a Ialro por não ter concebido. Qual tamanha foi a destruição de Jerusalém?
Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Agora sim ele está se referindo à sua volta, que é o que irá acontecer. Os céus serão abrasados e os elementos na vinda dele será algo tão catastrófico, algo que nunca aconteceu desde que existe a face dessa terra. Que todo o gênero humano, devido a esse evento, verá o Filho do Homem. Agora sim, ele está falando da sua vinda. Temos que saber separar dentro do texto o que é A, o que é B. Fazendo assim, ninguém nos engana mais, porque entendemos o que de fato o texto quer nos explicar. E a respeito desse dia e hora, de quando isso vai acontecer, ninguém sabe. Pode acontecer qualquer momento, desde que esteja reinando o iníquo. Porque convém que ele venha, o iníquo apareça, para depois o Salvador raiar nas nuvens e destruir com o sopro da sua boca o iníquo, como está escrito no capítulo 2 de Tessalonicenses. Que convém que antes que Yahushua volte, ele esteja operando, ou seja, o iníquo esteja operando com o seu governo universal nesse mundo. Quem quiser pode ler o capítulo 2 de Tessalonicenses, que é bastante enriquecedor a respeito sobre esse assunto que eu estou abordando. E existem outros vídeos que eu fiz que abordam sobre esse assunto. Vídeos que tem por título A Volta ou A Vinda do Salvador, que vai da parte 1 à parte 9. E esse eu estou fazendo um extra. Esse vídeo é um extra sobre este mesmo assunto, porque eu consegui encontrar essa passagem que está no livro de Lucas e resolvi fazer esse vídeo para corroborar os outros vídeos que eu fiz sobre a respeito em relação a essa questão. E agora ele começa a explicar aos discípulos para eles ficarem atentos quando isso vai acontecer, ou seja, quando Jerusalém for começar a ser sitiada. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-os, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino dos céus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos, pois, por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem.
tudo o que iria acontecer no ano 70 DC. A vinda dele, relativa aos nossos tempos, é algo totalmente diferente. É sequência do que ele revelou por intermédio dos seus escritos. Não podemos relacionar esse evento do capítulo 24, que aconteceu no ano 70 DC, com o evento da vinda do Salvador, pois não sabemos o dia que ele irá voltar. E esses fatos narrados no capítulo 21 e 24 de Mateus está relacionado ao ano 70 DC. Isso é fato. Porém, meus amados, não estou dizendo em hipótese alguma que ele não vai voltar, porque ele vai voltar e eu tenho certeza disso. Como Paulo escreveu no capítulo 2 de Tessalonicenses. O que eu quero explicar por meio desse vídeo é a questão que há muito foram nos ensinados erroneamente sobre essa questão. Espero ter sido bastante compreensível que o Espírito do Pai, o Espírito do Criador e Alvo, abra o entendimento dos amados. E não fiquei só nas minhas palavras. Procurem entender o que de fato a Escritura quer nos passar. Desejo a todos um abraço do seu irmão Adenilson Simões e continue vendo os novos vídeos que irei produzir e colocar no meu canal no YouTube. Adenilson Simões é o nome do mesmo. Um obrigado a todos pela atenção e que a paz de Yahushua esteja com todos vós.